Olá, mulheres! Mais um Vida na Palavra com vocês. Um tempo de você aprender mais sobre quem Jesus é, sobre aquilo que Ele é poderoso para fazer na sua vida. Tempo de alinhamento, tempo de você deixar Ele habitar dentro de você. E eu falo que quanto mais a gente deixa Jesus habitar dentro de nós, mais a gente vai ter sede de habitar nele. E o Vida na Palavra, ele é para te ativar, para que você possa aprender a viver de acordo com a vontade de Deus e abrir mão da sua vontade. E antes da gente dar início aqui, eu quero te convidar para a quinta conferência do Mulheres Ensinando Mulheres. O Mulheres Ensinando Mulheres tem um encontro anual onde juntas nós atraímos a presença de Deus, nos entregamos totalmente nas suas mãos para que Ele possa alinhar o nosso coração. No ano passado, éramos mais de 600 mulheres juntas e vivemos algo lindo, algo sobrenatural. E neste ano, eu creio que não vai ser diferente. Será nos dias 25 a 27 de agosto. Aqui tem um QR Code que você pode acessar, saber todas as informações, mas ore e não deixe de estar conosco em nome de Jesus. Boa tarde, minha amiga. Tudo bem? Boa tarde, amiga. Tudo bem? Graças a Deus. Amém. É uma honra, né, estar aqui com você. Eu falo que ontem eu estava orando e eu tenho pedido muito a Deus, sabe, para que Ele me dirija e, como eu até te falei antes, né, para que esse tempo não seja um tempo que está no meu propósito e não está no propósito do Senhor. Amém. E apesar de ser algo que a gente não resolve rapidinho, né? Verdade. Os convites são sempre em cima da hora, gente. Exatamente. Quando não é na hora, né, Quando não amiga? é na hora, é verdade. Mas quem tem vida na palavra Amém. sempre tem alguma coisa para derramar. Então, se apresenta aí, amiga, porque com certeza vai ter pessoas que não te conhecem, porque o nosso podcast cada dia tá bombando mais. Nossa, Eita! demais. Tá fazendo sucesso, né? Eu assisti os anteriores e eu falei assim, gente, quanta riqueza, quantas pessoas preciosas têm passado por aqui. E para mim é um privilégio estar aqui também, né? E como você mesmo disse, a gente entrega aquilo que a gente recebe do nosso Deus, né? Então, estamos sempre preparados, né? Com vida na palavra. E para quem não me conhece, eu sou a pastora Lilian Santana. Muitas de vocês conhecem a minha voz, né? Pelos áudios que nós gravamos toda semana sobre vida de oração nos grupos de WhatsApp. E nós estamos aqui, né, crescendo e o Senhor tem alargado, né, as fronteiras. Então, esse é um novo canal através do vídeo e hoje nós vamos falar sobre vida de oração. Sim, e um tema que é tão importante. Hoje nós vamos falar de o perigo de uma vida de oração sem uma vida na palavra. Veja bem, aqui em 1 Timóteo 4, no versículo 1, 2 e no versículo 4, a palavra de Deus ela diz assim: Ora, o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, ele afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios, e pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. E aqui fala também, aqui no versículo 4, que tudo que Deus criou é bom e, se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Amém. Então, essa palavra, ela me confronta muito, porque é claro, né, amiga, que no final dos tempos, essa apostasia da fé, ela virá. Mas existe algo muito sutil, muito perigoso. Por quê? Muitas vezes as nossas reuniões de oração aumentam, Uhum. mas a fé ela continua sendo enfraquecida. Por quê? O que eu percebo? Eu percebo fé na própria fé. Eu Exatamente. percebo, eu escuto, às vezes eu pergunto mulheres, começa a falar, né, do Senhor, e eu falo assim, você frequenta alguma igreja e tal? Aí, assim, já tive experiências delas responderem assim, não, não, mas eu vou numa reunião de oração, e lá nessa Uhum. reunião, a pessoa me revela coisas ao meu respeito e...
Atrás de profecia. atrás de profecia. E é muito claro que essas reuniões de oração que não tem vida na palavra, é uma reunião onde a pessoa começa a produzir fé na sua própria fé. E eu acho que isso gera esse tempo aqui de apostasia da fé. É verdade. Quando a gente fala de vida de oração, as pessoas acham isso assim, nossa, isso é muito lindo, né? É lindo, mas você precisa viver isso. E a vida de oração é uma vida de intimidade com o Senhor. Então, a partir do momento que você tem o seu, né, a sua constância, a sua devoção no seu lugar secreto, você consegue o quê? Discernir a voz de Deus. Então, a oração é uma intimidade, o qual você fala, Deus te escuta, e a palavra de Deus é quando você escuta Deus falar com você. E muitas pessoas, elas querem o quê? Elas querem respostas imediatas. Então, elas não querem ter o trabalho de ir na Bíblia e procurar a solução para aquilo que elas estão vivendo. É muito mais fácil ela vir numa reunião de oração, ela ter uma pessoa, né, que carrega um conteúdo, né, porque aquela pessoa está buscando, né, e entregar uma palavra para ela. Mas como que ela vai discernir se aquela palavra é realmente o que Deus tem para ela? É através da Bíblia, né? Como você mesmo disse, né? Vai ter o quê? O espírito de engano. Então a gente até precisa discernir se aquela direção que nós estamos recebendo, ela está de acordo com aquilo que Deus nos instrui, que é a palavra, né? Se você lê a palavra do início ao fim, nós temos resposta para tudo que nós já vivemos e estamos vivendo. E uma das coisas que eu guardei no meu coração, que quando nós começamos a nossa reunião de oração, se eu não me engano, uns 6 anos atrás, a gente começou pequenininho, né? E você falou comigo assim, amiga, sempre coloca uma palavra. Não deixe de trazer palavra. Porque não é só orar, não é só a gente falar. Mas a gente precisa ter um conteúdo da palavra de Deus para alimentar o nosso coração. E uma das coisas que a gente incentiva não é somente isso, não é só estar aqui em comunhão, porque aqui é um momento onde os dons são manifestados, onde outras pessoas, né, que já estão um pouco mais maduras na fé, elas vão nos ajudar, mas também precisamos ter o nosso tempo de palavra no nosso secreto de intimidade com o Senhor, porque eu preciso aprender a discernir a voz de Deus. Quando a gente tem uma intimidade, né, quando você tem uma amizade com alguém, você reconhece a voz da pessoa, né? Ela te liga, aí você sabe quem é que está falando. Automaticamente você chama ela pelo nome. E é exatamente assim que o Espírito Santo, conforme você aproxima, os seus ouvidos espirituais, eles são aguçados. Então você se livra desse engano e não fica atrás só de profecia, profecia, né? A gente precisa o quê? A palavra de Deus para ser o quê? A nossa luz. E é muito claro, porque essas profecias, elas são usadas de uma maneira assim bem agressiva para tirar pessoas do caminho certo. Porque muitas profecias, elas não são reais, elas não vêm da parte de Deus. Mas quando ela não se cumpre, a pessoa, ela não vai culpar aquela que liberou a profecia, até porque ela não tem discernimento Verdade. nenhum nela, porque ela tá querendo tudo fácil. Eu quero ir numa reuniãozinha de oração, eu quero sentir a emoção Uhum. e geralmente ela escolhe também, né? O que que ela agarra, o que que ela não agarra. Isso eu recebo, isso eu não recebo. Então, Isso me convém, isso não me convém. é isso. E hoje, infelizmente, isso não é hoje, né? Não. Isso sempre aconteceu. Isso é algo que realmente o Senhor nos alerta por Amém. isso. E aqui ele fala que tudo que Deus criou é bom, se recebido com gratidão, nada é recusável. Ou seja, nós somos criação de Deus. Por mais que a gente passe tempos difíceis, momentos difíceis, uma das coisas que a gente precisa aprender é enfrentar o problema, ainda que venha danos, porque os Uhum. danos virão. É. Mas não tem nenhuma situação que coloque a gente num lugar que vai nos desqualificar. Aqui eu acho, Verdade. acho tremendo, porque ele fala aqui que nada é recusável. Por que que nada é recusável? Aí ele usa esse termo aqui. Porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Verdade. Não é o contrário, né? Isso mesmo. E é interessante porque
quando ele fala assim, o aceitar com gratidão é você aceitar tudo, as suas lutas, as suas alegrias. E se você é uma mulher que tem vida na palavra e é uma mulher de oração, você sabe que tudo que você passa, ele vai contribuir para o seu bem. Então ele vai te trazer crescimento, né? E você vai na onde? Na palavra, onde tem aqui a resposta. E quando você ora a palavra, você já ora com a resposta. Porque Deus te fala a instrução e ele já te dá uma resposta. Então, quando você sai do seu momento de oração, ou você está na reunião de oração e tem base na palavra de Deus, você já sai com a resposta daquilo que você precisa, porque Deus está falando, né? Então, isso eu acho tremendo. Amiga, você é uma mulher que tem muito discernimento espiritual, você busca muito. E às vezes a gente fica vendo assim, e eu acho que se muitas pudessem, perguntava assim, ai, me conta como é que é a sua rotina, como é que é seu tempo de oração. Uma Conta, loucura. é porque assim, né? A gente muitas vezes, por não entrar, só vê aquela parte assim, e o que a gente vê é tão pouco, né? É Diante verdade. daquilo que. Compartilha com a gente como é que é seu dia, que eu creio que isso vai estar abençoando tantas mulheres. Amém. É, e uma das coisas que eu peço, né, para o Espírito Santo não trazer condenação sobre a vida de ninguém, né, mas que isso sirva assim como algo para te incentivar mesmo. Em Provérbios 31, ele fala que a mulher sábia, ela busca o alimento para sua casa. E tempos atrás, né, desde quando eu me casei, depois eu me tornei mãe, essa palavra ela foi avivando o meu coração, porque o que o Espírito me trouxe é que não é só da minha responsabilidade buscar o alimento para o corpo físico, mas o alimento espiritual. E lá fala que ela acorda antes dos seus. Então isso me despertou o quê? Acordar antes de todo mundo da minha casa. Então lá em casa, o Meu dia Deus. começa. A gente pode cortar essa parte aí? Tô brincando, gente. Desculpa, amiga. Então, lá em casa, o dia começa às 5 horas da manhã, que é o horário onde eu levanto, às vezes antes, né, amiga? Às vezes o Espírito Santo manda a gente acordar 2 horas, 2h30, 3 horas. É ele que dirige, mas no alarme do celular é às 5 horas da manhã. Então, é naquele momento onde eu levanto e aí eu vou entregar mesmo o meu dia para o Senhor, vou buscar o alimento espiritual para minha casa, abençoar a vida das minhas filhas e entregar o dia nas mãos dele, né? E aí, depois disso, exercício físico, né? Vai para academia, é leitura da palavra, depois serve o café da manhã para minha casa, o marido sai para trabalhar, eu fico com as meninas, e aí eu vou cuidar da casa, é para casa, aí leva para a escola, e à tarde eu me dedico a cuidar de vidas, né? Porque a nossa igreja é isso, né? Por isso que chama Vida por Vidas. E aí, essa é a tarde dedicada. E depois, no final da tarde, eu pego as meninas, aí faz toda a rotina com as crianças, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 7 e uma de 5. É jantar, dá banho, coloca para dormir, e aí é o tempo com o marido, né? Que precisa ter esse tempo de qualidade. É só isso. Só. Só. E assim, eu sei que nem todas nós somos iguais, mas eu sei que muitas de nós têm como se diz, têm o privilégio de poder fazer o que você faz, Amém. de acordar cedo, de escolher exercitar o seu corpo, de escolher fazer tudo com zelo, né? Uhum. Porque a palavra de Deus fala que aquele que faz a obra do Senhor de maneira errônea, ele é amaldiçoado. E muitas vezes a gente acha que essa obra do Senhor é só aquilo que a gente faz na igreja, mas não é, né? Verdade. Não é. A nossa vida é uma obra do Senhor, nós somos obras do É Senhor. um altar, né, amiga? Somos Como um nós altar. somos ensinadas muito bem por você, né? Os nossos filhos, ali é o nosso altar, o fogão, a pia, tudo, né? Os nossos vizinhos, como que a gente tem se comportado diante dos vizinhos, até a questão do cuidado com a casa, né? Porque Sim, isso é uma coisa que eles conseguem o quê? Ler a palavra de Deus através da sua vida, né? Então, mais do que tudo, é você carregar a palavra de Deus no seu modo de viver. E isso é uma responsabilidade nossa como mães, né? E como se tiver homens também que vão assistir,
como pais, é carregar a Bíblia em seu modo de viver para ensinar o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa. E como você disse, né, fazer as coisas relaxadamente. Isso é um perigo. É uma coisa que a gente não pode fazer. Tudo que a gente for fazer tem que ser com o quê? Com excelência, decência, né? O céu, ele é disciplinado. Então, a disciplina, ela faz parte de uma vida de oração e uma vida na palavra de Deus. E o Senhor, ele fala conosco assim, que nós precisamos o quê? Esforçar para conhecer. Então, ter uma vida na palavra não é simplesmente relaxadamente. É um esforço que você faz todos os dias. É, sair da zona de conforto, É né? bem complicado. Então, assim, é renúncia, né, amiga? A Ó, palavra de Deus, a vida de Jesus como é se diz o renúncia. Miguel, não tá fácil pra ninguém, Não né? tá fácil para ninguém. Ai, e assim, por exemplo, talvez você é uma mulher que, como eu, não precisa cozinhar em casa, Verdade. não tem o fogão, mas você tem que ser uma Bíblia viva para quem cozinha para você. Isso mesmo. Às vezes até mais, eu não sei qual que é mais difícil, né? Não, e eu Porque falo, ambos têm amiga, dificuldade. é muito difícil você precisar ficar dando ordens. Sim, Porque porque lá em às vezes é só Provérbios, você e o fogão, mas às vezes é aham, você, o fogão e mais uma pessoa. exatamente. E aí, lá em Provérbios 31, quando ele fala da mulher virtuosa, ele fala que ela dava ordem às suas servas. Sim. Então, assim, até para isso você tem que saber, né? Você tem que conduzir todas as coisas. Então, é muito difícil, E gente. talvez você deve estar falando assim, o que que isso tem a ver com uma vida de oração? O que que tem a ver uma vida de oração na palavra e uma vida de oração fora da palavra? Uma vida de oração na palavra, você vai vivendo essas diárias, essas coisinhas do dia a dia. E se você não tiver vida na palavra, sabe o que que vai acontecer? Você vai orar de acordo com a tua vontade. Exatamente. Literalmente de acordo com a sua vontade. Agora, se você tiver vida na palavra, como que você vai orar? Você vai orar de acordo com a vontade de Deus. É justamente onde está o perigo de uma vida de oração na palavra e de uma vida de oração fora da palavra, porque é muito fácil, né? A gente ir levando no dia a dia e vai indo, você fala, nossa, meu Deus do céu, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria outro, Aham. mas e a hora que você vê, você literalmente tem que escutar, né? O Espírito Santo diz: vocês não sabem orar como convém, Convém. mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Mas para Ele interceder por nós, Efésios 6,17 fala que a palavra de Deus é a espada que Ele usa para trabalhar dentro de nós. Então é Exatamente. muito sério, né? Demais. E uma das coisas que o Senhor também nos fala é a oração, um modelo, né, que é a oração do Pai Nosso. Seja Sim. feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nós levamos a Deus os nossos pedidos e através da palavra, através da voz do Espírito Santo, ele nos conduz. Assim foi com Jesus, né? Jesus falou para ele: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a vossa vontade. Então, quando a gente tem uma vida de oração, vida na palavra, nós temos uma vida do quê? De dependência do Senhor. Senhor, essa é a minha vontade. Porém, eu não sei o que é bom para mim. O Senhor sabe. Somente o Senhor sabe aquilo que pode acontecer daqui a uns segundos. Né? Toda a nossa vida está escrita pelas mãos de Deus. Então, ou eu escolho entregar essa vida de oração, essa dedicação, essa devoção para que Ele cuide de cada detalhe e Ele me instrua, né? Porque a palavra de Deus ela não é luz, ela é lâmpada para os nossos pés. Então, se você não tem uma vida na palavra, você vive uma vida andando no escuro. É como se você estivesse cego. Você não sabe para onde você vai, que caminho que você está tomando. Então, tem o quê? Muitos perigos. Você vai sentir medo, você vai sentir síndrome do pânico, E desespero. a fé na nossa fé é algo muito perigoso, né? Exatamente. Nós vivemos uma época, né, na semana passada, onde teve aquelas notícias das escolas. Gente, é perceptível ver quem tem vida de oração e na palavra e quem não tem. A gente viu muitos pais em desespero, porque a fé deles estão aqui na segurança deles, Sim. achando que eles precisam ter o controle de tudo. Mas a palavra de Deus diz o quê? No mundo teremos aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci, vós também vencereis. E se a gente crê naquilo que nós temos nos alimentado, que é a palavra de Deus, nós temos derramado isso para os nossos filhos. Então, aonde eles estão, as trevas dissipam. Então, nenhum mal vai alcançar. E é essa verdade que nós precisamos assegurar o nosso coração.
E isso acontece esses altares que nós levantamos, porque muitas vezes nós achamos que idolatria são apenas imagens Uhum. feitos, né, pelo artífice, e muitas vezes nós até julgamos as pessoas que colocam ali diante de uma imagem. A gente sabe que isso não é bíblico, mas a idolatria ela vai bem além disso. Muito. E eu estava voltando agora de viagem, essa semana que eu viajei, e algo que é incrível, gente, porque quando você é uma mulher direcionada pelo Espírito, a todo tempo, o Espírito, ele. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo, se tiver uma coisa que ele não vai te fazer, é te levantar para te falar que você está orando bem. Porque Uhum. nós não oramos bem. A Bíblia, ela é muito pontual que nós não sabemos orar como convém. Isso é bíblico. A gente depende do Espírito Santo a todo tempo. E eu, como eu viajo muito, eu meio que levantei uma idolatria de uma empresa aérea Uhum. para viajar. E sem assim perceber até então, eu comecei a levantar essa empresa aérea e eu toda vez que falava nisso, eu falava mal de outra empresa aérea. Ah, Uhum. Jesus amado, estou confessando meu pecado. Olha o tanto Amém. que o Espírito Santo é lindo. Ele é E, maravilhoso. e como eu voltei por essa empresa aérea nesse domingo, era uma empresa aérea que eu falava mal dela. E eu voltei assim com o coração apreensivo, falei, porque, nossa, minha mala vai estar mais pesada e eles não vão liberar, e isso, aquilo outro. Gente, quando eu passei assim no guichê, eu falo que eu até lembro o nome eu ficou gravado o nome da atendente dessa empresa aérea. Ela me tratou tão bem, mas ela me tratou tão bem. Ela assim liberou coisas para mim que talvez assim uma pessoa não faria, Ela sabe? facilitou para Ela você. facilitou para mim e como ela facilitou para mim, eu tive a liberdade de dar um livro meu para ela. Mas quando eu saí dali, gente, o Espírito Santo ele me disse: a empresa aérea tal na qual você se firmava, ela é a sua segurança. Uhum. E a Uau. sua segurança não pode estar em empresa aérea, a sua segurança precisa estar em mim. Exatamente. Olha que sutil, gente. E por quê? Gente, Deus, ele abrange tudo. Uhum. Você não tem que orar para viajar numa empresa aérea específica, você tem que viajar para que o Senhor vá à sua frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Por isso que às vezes eu assim, sabe aquela oração que as pessoas falam assim: "Ah, mas eu gosto de pedir para Deus até a cor do carro que eu quero ganhar". Eu tenho muito medo disso, gente. Uhum. Do fundo do meu coração, porque eu não acho que a gente tem capacidade para especificar as coisas para Deus Uhum. do jeito que a gente quer. Ah, eu quero um marido assim, assim, assado. Tá, mas talvez o marido que você precisa é justamente um marido diferente, porque você não sabe as podridão, né? A treva que ainda existe dentro de você, e talvez você tá querendo um marido que seja exatamente do seu tipo para que as trevas que ainda existem dentro de você não sejam manifestas. Verdade. Porque se tiver algo que manifesta as trevas que ainda temos em nós, são pessoas que a gente tem dificuldade com elas, né? Porque Demais. geralmente a gente quer pessoas totalmente diferentes dos nossos erros. Verdade. Então, assim, uma vida de oração, ela é tão mais profunda, né, amiga? E esse conjunto, vida de oração na palavra, é incrível, né? É incrível. E isso que você falou, o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, quando a gente limita, né? Porque a gente vai com uma lista. Ai, Senhor, por favor, me ajuda a viajar por, né, por aquela empresa, tudo porque você tem a segurança. Mas Deus, naquele momento, ele precisava te usar na vida daquela Atendente. funcionária que era daquela outra empresa. Então, quando você entrega e você fala assim, Senhor, eu não quero fazer, eu não quero estar no lugar que eu quero fazer aquilo que está no teu coração. Então, ela precisava de você naquele momento. E a partir daí, gente, o Espírito Santo age. Por quê? Você tem que dar liberdade para o Espírito Santo. Não é só você ir em oração. Porque o Senhor, ele respeita. Então, se você não der abertura para ele, ele não vai te falar. Muitas vezes a gente fala e fica ditando, Senhor, eu quero isso, 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 isso. E o Espírito Santo está calado. Por quê? Não é isso que eu tenho para você hoje. Quantas vezes ele mexe na nossa agenda, né, amiga? E assim, eu vejo que as nossas
aquilo que a gente limita impede o agir de Deus de uma maneira muito, muito séria, né? E às vezes a gente limita tanto, né? Às vezes a gente pensa assim, Senhor, eu queria uma casa assim, assim, assim. Talvez ele tenha uma muito melhor. Talvez não, gente. Deus, a palavra de Deus diz que ele superabunda e que ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Então ele é Deus do quê? Do extraordinário, E que a vontade dele é boa, ela é perfeito perfeita e e ela é agradável. agradável. Então, assim, não limitemos. E uma das coisas que o Senhor me ensinou sobre isso, às vezes você tem uma necessidade. Aí você pensa assim, nossa, para essa necessidade aqui, fulano de tal pode me ajudar. E aí você fica orando, "Ô, Senhor, toca no coração do fulano de tal para ele poder lembrar de mim, para ele fazer isso, para ele fazer aquilo", e nada acontece. E o Espírito Santo falou algo comigo ao meu coração certa vez. Ele falou assim, filha, às vezes não é aquela pessoa que ela vai te abençoar, sabe por quê? Até a semente, até as pessoas que eu quero abençoar através dessa semente, sou eu que tenho que saber. Então, às vezes, não é fulano. Às vezes eu quero que ciclano semeie na sua vida, para que ele colha isso. Então, não limite aquilo que eu posso fazer na sua vida. Entrega para mim as suas inquietações e deixa que eu cuido de cada detalhe. E é isso que Deus faz. E quem vai usar o meio, o método, a forma, porque o tempo e o modo é dele, pertence a Cristo. E a gente precisa descansar nessa certeza que ele é quem também determina a fonte da onde que vai vir a provisão, da onde que vem a resposta. Deus ele pode usar qualquer forma para nos abençoar. A gente vê tantos testemunhos, né? Então a gente precisa confiar totalmente no Senhor e deixar que ele fale como que essa resposta vai vir para a nossa vida. Até que o seu filho entra quando você está fazendo podcast, né? Exatamente. Digita lá a senha e, E entra. né? E entra, né? Mas isso é. Oh, Jesus! Ô, gente, casa. Tudo coopera, né, gente? Tudo coopera, né? Para o bem daqueles que amam a Exatamente. Deus, né, filho? Você não Glória a sabe que Deus. hora que a gente está gravando podcast não pode entrar, Mas não? Jesus, Rapaz, irmão. Hã? Ele veio aqui deixar umas seu brasas. podcast tem liberdade do espírito. Ó. E o filho tem a senha da porta. O acesso livre para poder entrar. Exatamente Uau! assim. Amém, amém. Glória a Deus. Amiga, que, meu Deus, é muito profundo mesmo. Que o Senhor possa nos dar a graça de poder nos entregar para entender mesmo que a gente precisa orar muito e entender que é a vida na palavra que vai direcionar a nossa vida de oração. Amém. E correr mesmo, né, desse perigo de ter uma vida em cima daquilo que você quer, daquilo que você sabe, daquilo que te convém e não deixar a palavra de Deus porque tem uma palavra difícil que é prescrutar. Prescrutar, uma palavra Não, essa difícil é assim, nova. Essa eu gente. não conheço, não, amiga. Prescrutar. É, vocês vão olhar aí. Fala o mais profundo do nosso coração, para Amém. que a gente realmente esteja totalmente centrada, alinhada ali no centro da vontade de Deus. Amém. Em nome de Amiga, Jesus. obrigada. Eu que Obrigada. É tão agradeço. bom sentar aqui com você. Meu Deus, eu Igualmente, aprendo amiga. tanto. E eu queria te pedir, para a gente encerrar, eu queria que você orasse. Amém. Para que o Senhor possa mesmo, sabe, liberar, virar chaves mesmo, para que nós possamos ter essa vida de oração que agrada ao Senhor. Amém. Essa vida de oração, não dentro do nosso padrão, mas totalmente livres para que o Espírito Santo de Deus possa operar. Amém. E você tem muita autoridade para Amém. isso. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, nessa tarde. Obrigado a Deus porque nós reconhecemos que esse momento é preparado pelo Senhor. Reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, Deus. E que verdadeiramente, Pai, o Senhor possa alcançar o coração dessas mulheres, ó Deus, dessas pessoas que estão se alimentando deste conteúdo e que elas sejam avivadas a ter, Senhor, uma vida de oração na palavra de Deus. Uma vida, Senhor, que é exatamente instruída pelo Espírito Santo de Deus e que o teu Espírito possa ter liberdade sobre cada vida, sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus Amém. abençoe vocês, que essa palavra possa mesmo frutificar e criar raiz no seu coração. E até o nosso próximo Vida na Palavra.